Dia Mundial do Doador de Sangue. Mosque de Criciúma faz evento para angariar mais colaboradores e você vai ver também. Fundação Oswaldo Cruz alerta sobre o aumento de casos de Covid no Brasil. A população em situação de rua cresce logo após a pandemia no país. O IBGE está com várias vagas abertas para fazer parte do Censo 2022. E o melhor, as inscrições são gratuitas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 14 de junho de 2022. Tempo estável, o frio vai passando, pelo menos um intenso aqui no estado. A Fundação Oswaldo Cruz informou que o Brasil está enfrentando uma nova onda de casos de Covid-19. Apesar disso, o crescimento não deve ter impacto no número de mortes. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, confirmou que a nova onda está ligada às subvariantes da Omicron BA e BA.4. A alta no índice de infecções aconteceu na semana epidemiológica, iniciada no dia 5 de junho e encerrada no sábado. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde acrescentaram que o período teve mais de 292 mil novos casos de Covid-19 no país. Essa foi a semana com o maior número de novas infecções pelo coronavírus desde a segunda semana de março. Mas o pesquisador acredita que esse aumento de casos não deve ter impacto no número de mortes. Na semana encerrada no sábado, foram registradas 1.077 mortes relacionadas à doença. Esse foi o maior número desde o início de abril, que ficou em 1.112. O pesquisador avalia que há público expressivo entre 12 a 40 anos sem o esquema vacinal completo. Até o momento, menos de 2% da população brasileira recebeu a segunda dose de reforço e o primeiro reforço da vacina foi aplicado em 43% da população. A população em situação de rua cresceu em todo o Brasil. A conclusão fez parte da plataforma do programa Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais. O aumento da população de rua no Brasil muito tem a ver com a pandemia. Com a crise econômica e social instalada no país, pessoas se viram sem saída e acabaram nas ruas de praticamente todas as capitais. Precarização de vínculo de trabalho, dificuldade de sustentar, mesmo aluguéis muito baratos, enfim, mesmo uma vida muito simples, a pandemia radicalizou a dificuldade e intensificou a vulnerabilidade de boa parte da população brasileira, o que fez com, pelo menos nas grandes capitais, nas duas maiores cidades do Brasil, 30% sejam de pessoas que nunca estiveram na rua. As inúmeras barracas dominam os cenários de avenidas, túneis, viadutos. São famílias inteiras, reféns dessa situação. De dezembro do ano passado a maio deste ano, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 16%, passando de 158 mil para 185 mil. E a cidade de São Paulo concentra o maior número de pessoas nessa situação. São mais de 42 mil vivendo nas ruas da capital paulista. A pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, com base em dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, coloca a cidade do Rio de Janeiro na segunda posição e Belo Horizonte logo na sequência. Mas os números, segundo o pesquisador da Fiocruz, seriam subnotificados. Lidando com prontuário eletrônico das equipes de consultório na rua, por exemplo, que são do SUS, que trabalham com a população em situação de rua, o número já era dessa ordem há muito tempo. Então, dá para a gente acreditar, sim, que a população em situação de rua é maior do que os números anunciados, e, sobretudo, tendo em vista que é uma população com uma alta rotatividade. Então, tem pessoas que vão para a rua e vão para o domicílio com uma velocidade que os sistemas de informação não conseguem captar. A
A maioria das pessoas em situação de rua é formada por homens negros com idades entre 18 e 59 anos. Em dezembro de 2021, 84% recebiam Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Ainda assim, praticamente todos estavam em condições de pobreza ou extrema pobreza. E 15% tinham alguma deficiência. A melhor forma de resolver esse problema, essa questão da situação de rua, é com política pública. Sobretudo apostando no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, num sistema previdenciário que consiga dar conta de um conjunto de dimensões da vida, pensando em estratégias de habitação, né, que contemplem uma parte da população brasileira, estratégias de trabalho e renda. Então, a gente só vai conseguir enfrentar isso quando tivermos políticas públicas articuladas que lidem, inclusive para evitar o problema, evitar com que as pessoas tenham a rua como uma única opção, né? Algumas economias mundiais tendem a serem freadas no seu crescimento. Segundo a instituição, o índice foi criado para mostrar sinais antecipados de movimentos de virada nos ciclos econômicos e mostrar a flutuação da atividade econômica e seu potencial a longo prazo. Diante destes fatores, o CLI mostra que as principais economias do mundo seguem tendência de crescimento baixo. A análise dos dados mostra que a combinação entre alta inflação e baixa confiança do consumidor fará com que diversas economias comecem a registrar crescimento baixo nos próximos meses, como Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá. Segundo a OCDE, essas economias precisam se movimentar para impulsionar o crescimento no curto prazo. Já os Estados Unidos e o Japão indicam que vão seguir uma trajetória de crescimento estável. No que se refere às economias emergentes, o CLI diz que a China, puxada pelo setor industrial, e o Brasil são dois países que devem enfrentar crescimento baixo para os próximos meses, enquanto a Índia deve registrar crescimento dentro do esperado. A OCDE ressalta que os dados do CLI não devem ser encarados como um sinal da atividade econômica, mas sim um indicativo sobre a trajetória de um país a fim de colocá-lo no prumo, trazendo análises dos ciclos que estão por vir. A seguir, estão abertas as inscrições para recenseadores em todo o Brasil. O IBGE está com várias vagas abertas para fazer parte da sua equipe que irá fazer o censo deste ano. As inscrições são gratuitas. Todas as 48.500 vagas são para o cargo de recenseador do Censo Demográfico deste ano. As oportunidades estão em todas as unidades da federação. E o tempo de contrato é de até 3 meses, mas pode ser prorrogado. A principal função do recenseador é entrevistar os moradores durante a coleta de dados. A remuneração é por produção, por isso pode variar conforme o tempo dedicado ao trabalho. Só que o recomendável é que a pessoa trabalhe no mínimo 25 horas por semana. A maioria das vagas está em São Paulo, especialmente aqui na capital paulista. O Rio Grande do Sul também concentra um grande número de vagas e é seguido por Minas Gerais. Para se inscrever ao cargo, basta ter o nível fundamental completo. E os candidatos selecionados terão de passar por um treinamento obrigatório antes de dar início ao trabalho. Então, se você se interessou, preste atenção. As inscrições devem ser feitas no máximo até o dia 15 de junho pelo site ibge.gov.br. E a seleção será feita por análise curricular e o resultado dessa seleção deve ser divulgado no dia 30 de junho.
E começou a ser votado no Senado Federal o projeto de lei que estabelece um teto para a cobrança do Imposto sobre Circulação e Mercadorias e Serviços sobre os Combustíveis, o ICMS. O relator do projeto, o senador Fernando Bezerra, manteve em seu relatório a estrutura do texto já aprovado pela Câmara dos Deputados no fim do ano passado. Os senadores devem votar o projeto de lei que fixa um teto limite para a cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo. O texto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no final do mês passado. O relator, senador Fernando Bezerra, manteve a estrutura do texto aprovado na Câmara. A proposta classifica combustíveis, transporte público, comunicação e energia elétrica como bens essenciais, o que faz com que o ICMS incidente sobre esses produtos pelos estados fique limitado a 17%, com efeito imediato após a sanção do projeto. Os estados afirmam que a matéria significaria uma perda de arrecadação de 100 bilhões de reais e defendem dispositivo de compensação imediata de perdas, com validade a partir deste ano. Com isso, a proposta é que os estados que tiverem perda de arrecadação no exercício de 2022, acima de 5% do que arrecadarem em 2021, o governo federal vai arcar com o excedente. Esse valor do excedente vai ser abatido das dívidas do estado atingido com a União. Corrigindo, a votação não aconteceu no final do ano passado, e sim do mês passado. Pelo erro, peço desculpas. E vamos agora conferir as vagas de emprego que estão em destaque aqui na nossa região. Em Criciúma, vagas de inspetor de segurança veicular, empresa de inspeção veicular, desenhista e projetista em indústria, vendedor em meio período no bairro Rio Maina e auxiliar comercial e marketing em empresa de tecnologia. Na cidade de Sara, vaga de auxiliar administrativo em empresa de transportes e assistente de marketing em empresa de atacado de produtos eletrônicos. Na cidade de Capivari de Baixo, há vagas na empresa Diamante Geração de Energia, em estágio nas áreas contábil, financeiro e de comunicação. Na cidade de Biguaçu, há vagas de analista de custos em indústria. Na cidade de Morro da Fumaça, há vaga de estágio de escritório de advocacia. Em Nova Veneza, advogado previdenciário em escritório de advocacia há vaga. Nas cidades do Rio Grande do Sul, como Guaporé, Nova Bossano, Nova Prata, Veranópolis e Serafina Correia, há vagas de vendedor em ótica. Os interessados podem realizar o cadastro do currículo através do site excelenciarh.net ou encaminhar via e-mail seleção@excelenciarh.net. A seguir, EMOSC comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. O Hemocentro de Criciúma recebeu durante todo o dia vários novos e já conhecidos doadores de sangue no Dia Mundial do Doador, mas ainda faltam pessoas que possam colaborar e manter os estoques em dia. Hoje é um dia super especial, o Dia Nacional do Doador de Sangue, dia 14 de junho. A data é marcada, claro, pela comoção para trazer mais doadores. E o EMOSC não fez diferente disso, né? Trouxe algumas atrações musicais, conversou com os doadores, recebeu grupos de vários municípios, mas mesmo assim ainda precisa de mais gente vindo aqui se conscientizando. Ao meu lado está o Rafael da Silva, ele que é o coordenador da divisão técnica aqui do EMOSC de Criciúma. É isso, né, Rafael? Não basta só um dia, basta ter consciência para sempre estar vindo doando, né? Exatamente, né? Hoje é o Dia Mundial do Doador, hoje é um dia de enaltecer, né? De lembrar-se essa pessoa muito importante, né? Não só para nós, como para diversas pessoas, pacientes, né? Hoje também, né, temos expectativa de ter um bom número de doações, mas, como você falou, né, a necessidade ela é diária. Ultimamente, nas últimas semanas, estamos com uma quantidade baixa de doadores, uma média de 46, 47 por dia,
muito abaixo, né? A nossa capacidade até de 100 candidatos por dia. Então, a nossa expectativa é que durante o Junho Vermelho, né, a gente consiga aumentar, hoje também, né, tendo uma maior participação das pessoas, né, ajudando a divulgar. E com isso a gente voltar a ter os estoques em níveis adequados, que infelizmente hoje a gente tem algumas tipagens que estão reduzidas. As meninas do EMOSC passaram a semana também ligando, fazendo essa capacitação, né, captação, melhor dizendo, de doadores, pedindo para as pessoas voltarem, porque são ciclos, né, Rafael? Infelizmente, janeiro é porque é verão, é férias, junho porque está frio, teve a pandemia, e não dá para ficar vivendo de ciclos. O EMOSC tem que estar com os estoques sempre abastecidos, né? Exatamente, a nossa necessidade, né, para ter uma ideia, que mensalmente são 2.500 bolsas utilizadas só na região sul. No município de Criciúma, nós temos uma estimativa de aumento de pelo menos 150 cirurgias eletivas aqui no Hospital São José, e de 1 a 2 terços também precisam de sangue. Então, a nossa necessidade não só, principalmente pelos aumentos de demanda, e também pela validade dos produtos. E para quem quer ser doador, quem quer chegar aqui no EMOSC, como é que faz para fazer essa doação? Então, estamos priorizando os agendamentos, né? Pode ser feito através do site do EMOSC, emosc.org.br, um campo Agende Sua Doação, ou também através do nosso telefone, que também é o WhatsApp, no 3444-7410. Temos que enaltecer, né, os projetos das prefeituras dos municípios um pouco mais distantes de Criciúma, né, que através das secretarias de saúde estão fazendo diversas colheitas de doadores e vindo até o EMOSC, né, eles fazem, se juntam e vêm fazer essa doação. É importante, mas também o número não é suficiente. Exatamente, estamos cada vez mais trabalhando em parceria com as prefeituras, grupos sociais, empresas. Porém, né, a gente ainda assim, né, tem uma quantidade de doadores, cerca de 2,2% da população. Então, né, temos municípios ainda, muitos municípios para serem estimulados, né, e com isso a gente, né, tem a tendência também, né, com o aumento dessa demanda, a cada vez mais precisar de sangue. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, o EMOSC fica aqui na Avenida Centenário, no bairro Santa Bárbara, bem facinho de localizar. Como o próprio Rafael disse, agende pelo site, o telefone sempre está à disposição. O pessoal está fazendo esse agendamento, doe sangue, porque você nunca sabe quando o seu parente vai precisar dele. Voltamos ao estúdio. E vamos agora conferir um giro de informações. Desde o último sábado, a maternidade do Hospital São Donato em Sara esteve com problemas na escala dos médicos obstetras e, por isso, a maternidade ficou fechada por 2 dias. Depois de uma reunião com o setor, na noite desta segunda-feira, a ala foi reaberta e os médicos normalizaram. Agora, o responsável pela escala é o Dr. Joelson Carmono Lemos. Enquanto a maternidade do hospital esteve fechada, os atendimentos foram transferidos para o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, em Criciúma, onde também são ofertados atendimentos via o Sistema Único de Saúde, o SUS. Além da definição da escala, o Hospital São Donato também fará a contratação de 2 novos médicos obstetras e cerca de 90 partos por mês são realizados na instituição, uma média de 3 partos diários, fora os atendimentos clínicos. A Prefeitura de Criciúma confirmou na última quarta-feira que as obras de construção do viaduto sobre a Via Rápida, na rua Virgílio Conte, no bairro Ana Maria, já iniciaram. Os trabalhos estão sendo realizados pela CETEP Construções, vencedora do processo licitatório. O investimento é de mais de 6 milhões de reais, sendo que 5 milhões são provenientes de transferências especiais do governo do estado e o restante do município. O viaduto resgata a integração entre o bairro Ana Maria e o Cristo Redentor. A influência da obra sobre o trânsito na Via Rápida será resolvida com o fechamento da pista em um dos sentidos, enquanto no outro será usada uma faixa para quem se dirige a Criciúma e a outra para quem se desloca no sentido BR-101. O reajuste nas contas de água e esgoto dos consumidores de Criciúma em 16,1% vai ser assunto na Câmara de Vereadores do município. O vereador Jairo Augusto Alexandre, do PL de Criciúma, questionou a Casan e o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental sobre os aumentos e convidou representantes do Cismansul para que explique os motivos da autorização do aumento da tarifa de água e esgoto solicitado pela Casan.
A população pode estar atualizando suas vacinas também na Unesc, no hall da Clínicas Integradas, na reitoria da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 11h30 e da 1h30 da tarde às 5h30 da tarde. Também serão aplicadas entre 6h30 da tarde e 10 horas da noite. Além do imunizante da gripe, influenza trivalente, vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola e também da Covid, a comunidade pode realizar no local outras vacinas, tais como tétano, hepatite e febre amarela. A ação também tem parceria da Secretaria Municipal de Saúde do município. A região metropolitana da capital catarinense teve a abertura de 10 novos leitos de UTI de terapia intensiva geral adulto e mais 17 de enfermaria no Hospital de Florianópolis, confirmados pelo governador Carlos Moisés. A ampliação responde à crescente necessidade de leitos de UTI de enfermaria na região. Com os novos leitos instalados no Hospital de Florianópolis, o estado passa a ter 762 unidades e atualmente ativas de terapia intensiva adulto. A unidade amplia de 10 para 20 leitos geral adulto, ou seja, dobra sua capacidade de internações na enfermaria e aumenta de 40 para 57 vagas. A Ponte Anita Garibaldi está iluminada de vermelho durante esse mês para lembrar da cor da vida e ajudar no incentivo à doação de sangue. Além da iluminação, o reforço para os colaboradores com materiais, banners e mensagens em relação ao tema, a campanha também envolve o público externo, aonde em postos fixos durante as rodovias serão fixados cartazes trazendo informações e orientações de como realizar a doação de sangue. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e curta o nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.